Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado e exaltado é o teu nome, meu Deus. Que maravilha, Senhor, meu Deus, é saber que nós estamos nas tuas mãos. O controle da nossa vida nós já entregamos nas tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a confiar, ó meu Pai, e fazer a tua vontade, Pai. Nesse momento, em nome do Senhor Jesus, abençoa grandemente essa programação. Abençoa os teus filhos que estão sintonizados nessa emissora, meu Pai, para que o Espírito Santo de Deus fale o coração dessas pessoas, meu Deus. Nós não sabemos o que eles precisam, mas o Senhor sabe. E eu vou transmitir daqui a pouquinho uma palavra, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar ao coração de muitas vidas. Nós oramos já agradecido por tudo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que maravilha servir a Deus. A melhor coisa do mundo, meu querido, não é os bens materiais. A coisa melhor do mundo é servir ao Senhor, agradar ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas. E na verdade, não amamos. Mas nesta tarde, eu quero trazer uma reflexão para o seu coração. E o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Interessante, meu querido, que as pessoas às vezes dizem assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas realmente ama mais a esposa, ama mais um filho, um amigo, a casa, um carro, não é verdade? Mas nesta tarde, Deus quer dizer para você, e quer dizer para todos nós, que precisamos realmente colocar o significado da palavra amar a Deus sobre todas as coisas. O que é que significa então amar a Deus sobre todas as coisas? Que não é sobre, não é sobre, quer dizer, além, não é de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa colocar Deus em primeiro lugar na área da sua vida, da nossa vida. Quem sabe, meu querido, se você ama a Deus, deve colocar Ele em primeiro lugar da sua vida. Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar? Eu fico triste que muitas vezes, irmãos, eu noto, eu não ando comentando muito isso na igreja, mas a gente nota que às vezes as pessoas não veem um culto de domingo. Por quê? Porque teve uma programação, não, eu fui para o aniversário, eu fui para uma festinha, houve uma programação ali, lá, e não vai para a igreja. E realmente, às vezes, coloca isso uma vez, depois vai outra vez, uma vez ou outra na vida, não vou dizer nada, mas tem pessoas que gostam de colocar essas coisas na cabeça. Eu sempre digo à igreja, irmãos, que domingo pela tarde eu não gosto de receber visita, porque nesse momento estou ali olhando, orando a Deus, preparando a mensagem. E quando chega um visitante lá, nessa hora, eu quero ensinar você o que é que que se deve fazer. Eu digo assim, pô, que bom que você está aqui, mas eu estou indo para a igreja, nos acompanha, vamos lá até a igreja com a gente hoje. Eu digo isso. Eu sempre falo isso. Não vou ficar na minha casa porque chegou um visitante. Não, eu ensino sempre isso para vocês lá na igreja, isso é importante. Não, buscar a Deus. Se tem o culto, seja lá quem for, vamos para a igreja. É assim que nós devemos fazer. Que nós sabemos que muitas vezes é o inimigo querendo atrapalhar a sua vida espiritual. Então, meu querido, Deus, Ele não aceita qualquer outro lugar. Deus quer o primeiro lugar no coração. Então, meu querido, é Ele, é Deus em primeiro lugar que nós temos que colocar. Devemos estar sempre em primeiro lugar, obedecendo, fazendo as vontades do Senhor. Jesus veio a esse mundo trazer a salvação para o seu povo. Ele, com o seu ensinamento, ele diz em Marcos capítulo 12, versículo 30, amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Esse foi um mandamento que Jesus nos deu. O primeiro mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estava conversando aqui com o controlista número 1 aqui de Sergipe, o Wilson, e falando a respeito disso, que muitas vezes nós falamos assim, não, realmente a palavra de Deus nos diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e muitas vezes nós nem amamos, meu querido. E como diz, até em versículo, diz assim, se alguém ferir a um lado, se der o outro lado, realmente, irmão, a gente vê isso. Mas eu quero dizer para você que o impossível Deus pode fazer, Deus nos ajuda. Eu sei que uma coisa que é difícil, meu querido, para muitas pessoas é perdoar alguém, se torna difícil, né? Existe um momento na nossa vida que nós conseguimos perdoar aquela pessoa que realmente não merece perdão.
como foi o caso de uma pessoa que, arrependida, ele nos procurou e dizendo assim, realmente, foi eu e um colega que tiramos a vida do seu pai. Então eu vim aqui pedir perdão. Realmente isso aconteceu em nossa família. E realmente o Espírito Santo de Deus nos ajudou a ter força de perdoar. E hoje é um grande amigo da gente. Realmente ele se arrependeu do pecado que ele fez, não foi culpa dele. Então, meu querido, este é o primeiro mandamento dado por Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu me recordo isso, meu querido, que muitas vezes nós colocamos assim, não, em primeiro lugar está Deus, mas realmente muitas vezes não é Deus que está no primeiro lugar. Então eu quero dizer para você, portanto devemos amar a Deus com o nosso coração, amar sobre todas as coisas, não ter outro Deus, meu querido. Muitas das vezes colocamos em primeiro lugar nos nossos corações o amor ao dinheiro. Realmente é uma luta que muitas vezes a pessoa coloca em primeiro lugar como seu Deus o dinheiro. Outros colocam um bem material, um carro, quem sabe um sítio, uma fazenda, uma casa, um filho, uma namorada, quem sabe. Devemos, cada um de nós, verdadeiramente colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. E essa reflexão eu quero que você realmente aproveite e analise você mesmo. A quem você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? O que é que você tem colocado, meu querido? Então, meu querido, em outras palavras, amar a Deus sobre todas as coisas significa amar ao Criador com todo o nosso coração, sem um fingimento. Existem muitas pessoas que estão fingindo, meu querido. Não é assim, Deus conhece o coração. Foi Deus que nos fez. Ele conhece nossa mente, nosso coração. Deus sabe quantos cabelos nós temos no nosso corpo. Deus sabe todas as coisas. Então não adianta ser fingido. Você analise você mesmo, meu querido. Muitos dizem que ama a Deus, mas na verdade é fingimento. Quando amamos a Deus, estamos ligados a Ele. Então, meu querido, se você ama a Deus em primeiro lugar, você está ligado na presença do Senhor. Tem buscado viver em comunhão com o Senhor. Quando amamos a Deus, procuramos realmente agradar a Ele sempre. Não é uma vez no domingo. Tem pessoas que dizem assim, eu amo a Deus em primeiro lugar. Mas realmente vai para a igreja, às vezes, só num dia de domingo, meu querido. Como é que é a sua vida, meu querido? Você está provando a Deus que ama realmente a Ele. E Deus conhece, Deus sabe. Não podemos ficar fingindo. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, encontramos assim nossa intimidade com Deus. Nós temos essa intimidade com Deus quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Deus, nesta tarde, através do seu Santo Espírito, está falando assim ao seu coração, que você, eu, todos nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, para que as demais coisas venham a ser acrescentadas, meu querido. Quem ama a Deus, procura agradecer, obedecer em todo o tempo, em todas as coisas. É verdade. Eu sei que é difícil no momento que estamos atravessando, às vezes, problemas na família, problemas de desemprego, e realmente dizer assim, Senhor, muito obrigado, começar a louvar a Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós, que a coisa mais importante da vida nós temos, que é a presença de Deus em nossas vidas. Então é Ele que é o primeiro lugar, deve ser. Quem agrada a Deus, meu querido, obedece. E aí está a resposta para você. Você tem obedecido a Deus, minha querida? Quem ama a Deus sobre todas as coisas também coloca a vontade de Deus acima das suas próprios desejos, da sua própria vontade. Você tem colocado a vontade de Deus primeiro na sua vida? Ou você quer colocar realmente o que você quer, o seu desejo, que seja em primeiro lugar? Então é importante, meu querido rádio ouvinte, meu irmão, você que é um servo do Senhor, essa palavra também é para você e para mim. Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar da nossa vida? Oh, querido Deus, eu quero dizer para você, meu querido amigo, o nosso querido Deus, Ele vai mandar o Espírito Santo de Deus, nós vamos junto para a eternidade. Então, Jesus vai arrebatar da igreja e nós vamos junto com o Espírito Santo de Deus. E tudo vai ficar. Porque amar é uma casa, um terreno, um carro, mais do que Deus, se tudo vai ficar, nós não temos nada, não vamos levar nada. Que nessa tarde você possa analisar se temos colocado a vontade de Deus ou temos colocado a nossa própria vontade.
Isso é que é importante. O salmista, ele esclarece o amor que ele sentia em Deus. No Salmo 40, versículo 8, ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então o salmista diz claramente: eu deleito em fazer a tua vontade. Você tem feito a vontade do Pai. Você tem feito a sua própria vontade. Que nessas reflexões você possa analisar como é que anda a sua vida. E Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e busque viver em comunhão com Ele, colocando Ele em primeiro lugar, que aí as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Respondamos, pois, a nós mesmos nesta tarde. Temos agradado a Deus de verdade ou fingimos que amamos a Deus? Tem muitas pessoas que é fingido e levanta os braços, orando a Deus ali, e dando graças a Deus, aleluia, e muitas vezes o coração está tão distante da presença de Deus. Está pensando em outras coisas, então, meu querido, é importante isso. Existe muito até dentro da igreja que faz isso, que são pessoas fingidas, realmente, que ama a Deus e na verdade não ama a Deus em primeiro lugar. Quando amamos a Deus, pensamos em como podemos fazer a vontade dEle, meu querido. Você tem procurado fazer a vontade do Pai. Se você faz isso, você está colocando Ele em primeiro lugar. Hoje, muitos só querem que Deus faça a sua própria vontade, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas querem Deus assim, é como uma marionete, não é assim? Puxa uma perna para lá, puxa para cá. Deus faça isso. Deus abençoe a vida do meu filho. Deus me deu emprego. Deus me dê minha saúde. Deus, pedindo. E não procura fazer a vontade de Deus. Não tem colocado Ele em primeiro lugar. Mas Deus é maravilhoso. Mesmo você fazendo isso, Deus ama você. Quer dizer para você, Deus ama você. Mas Deus, Ele aborrece que muitas vezes nós estamos fingindo que adoramos a Deus. Meu querido, dizer que ama a Deus em palavra é fácil, mas fazer a vontade de Deus se torna mais difícil para muitas das pessoas, pois muitas das vezes amamos só em palavras, ações nada. Esse não tem fruto digno de arrependimento. Interessante que quando João, em sua pregação, ele dizia: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. João pregava sempre que as pessoas pudessem ter arrependimento. E nesta tarde, quem sabe você diz que ama a Deus sobre todas as coisas e não tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Que você se arrependa dos seus pecados, peça ao Espírito Santo de Deus que fala ao seu coração, busque a presença do Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para que você possa fazer a vontade de Deus. Muitos dizem que ama a Deus, mas não tem fruto digno de arrependimento, meu querido. Que ama a Deus, não prova nada, não tem fruto de arrependimento. Pratica as mesmas coisas erradas, desobedecendo a Deus, e diz que ama a Deus. É porque realmente nós somos falhos. Mas vamos procurar fazer como o servo Jó. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal. É isso que é importante para você, meu querido. Uma pessoa começa a amar a Deus quando Jesus transforma a sua vida. Ninguém pode ser transformado por conta própria. Então é preciso a ação do Espírito Santo de Deus, senão você não consegue. Você vai permanecer amando a você mesmo. Então, quando a pessoa recebe assim, um arrependimento do seu coração, recebe a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem age primeiro na nossa vida. A Bíblia nos diz que nós éramos mortos no nosso delito e pecado, mas o Senhor veio e nos vivificou. É Deus que nos dá vida. A nossa vida, meu querido, é o Senhor que nos deu. Então, meu querido, essa pessoa que começa, quando recebe a unção do Espírito Santo, começa a fazer a vontade do Pai, aí essa pessoa começa a colocar Deus em primeiro lugar. É porque o Espírito Santo de Deus começou a agir. E nesta tarde, se você está com o seu radinho ainda ligado aí, você que não é cristão, se você está se interessando em ouvir essas palavras, eu quero dizer para você uma coisa que é muito importante. O Espírito Santo de Deus já está agindo na sua vida. Senão você saía dessa emissora, ia para outra emissora,
Mas é verdade, o Espírito Santo de Deus, nesta tarde, quer trabalhar no seu coração. Precisamos ser um servo de Deus. Então comece a amar o Senhor, amando Ele em primeiro lugar da sua vida. Somente podemos amar a Deus quando a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina o amor a Deus verdadeiramente, sem fingimento. Se você tem a presença do Espírito Santo de Deus, você não vai fingir que ama a Deus de maneira nenhuma. Você vai provar que ama a Deus, que é uma pessoa diferente. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não importa quanto pecado você praticou, meu querido. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, tem nojo dos seus pecados, e aí, meu querido, você vai ver aí realmente que é a ação do Espírito Santo de Deus que está se revelando para você. E aí você começa a fazer as coisas boas, começa a colocar Deus em primeiro lugar, começa a fazer as coisas que Deus manda. Quando o Espírito Santo de Deus nos ensina a amar a Deus, passamos a desejar estar próximo de Deus. Se você tem um desejo de estar mais perto de Deus, tem buscado assim o Senhor em oração, você tem ido para a sua igreja, tem orado, realmente você tem interesse das coisas de Deus, que você realmente já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda não está fazendo essas coisas, nesta tarde, o Espírito Santo de Deus quer transformar o seu coração. Quando amamos a Deus, desejamos estar na presença do Senhor. Quem ama, meu, que sente o desejo de estar perto. Se você realmente ama a Deus, você tem o interesse de estar perto de Deus. Quando amamos uma pessoa, procuramos desfrutar sempre da presença dessa pessoa. Assim é com Deus. Quem ama a Deus deseja estar sempre perto dEle. E você tem procurado viver na presença de Deus. Se você tem buscado a presença do Senhor, realmente você tem colocado Deus realmente na sua vida em primeiro lugar. Quem ama a Deus em todo o seu coração encontra prazer e alegria nas coisas que vêm de Deus, do nosso Criador. Não procura alegria nos prazeres da carne, na praia. Não, de maneira nenhuma. Eu fico vendo, meu querido, houve uma festa da carne aí, por esses dias aí, e eu acredito, meu querido, tem muitas pessoas que dizem que ama a Deus em primeiro lugar, esteve nessa festa da carne aí, nesse pré-caju que teve aí, onde teve bebida, prostituição. Realmente, quem ama a Deus em primeiro lugar, realmente não deve andar. Quem sabe você andou, você estava lá, mas nesta tarde o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração, que você haja um arrependimento no seu coração e comece a buscar a coisa de Deus. Isso é que é importante enquanto é a vida, meu querido. Enquanto é arrependimento, isso é que é importante, se arrependa dos seus pecados. Quem ama verdadeiramente a Deus fica realmente com nojo do pecado. Você tem que se enojar das coisas erradas que você fez. Isso é que é importante. Uma pessoa que foi transformada, quando alguém lembra da atitude errada que essa pessoa fez, a pessoa diz, rapaz, não tem prazer. Ali eu estava escravizado pelo pecado, eu não entendi o certo da palavra de Deus. Hoje eu sou uma nova criatura, eu me arrependo disso. Então se arrependa das suas nojeiras que você fez no passado. Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus perdoa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, meu querido. Se você pecou muito, a graça de Deus é grande na sua vida. Então é momento de você se arrepender e buscar a presença de Deus. Quem ama a Deus verdadeiramente se afasta de tudo que é ruim. Então procure analisar como é que anda a sua vida diante de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Você só vai se arrepender dos seus pecados se o Espírito Santo de Deus entrar e reinar no seu coração. E que nessa tarde, se você sentir um toque do Espírito Santo, quer dizer, um toque de fazer a vontade do Pai, isso é a ação do Espírito Santo na sua vida. E essa é a segunda parte. Se você coloca, se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração e você permaneceu nessa emissora, é porque Deus realmente, através do seu Santo Espírito, já está trabalhando, agindo na sua vida. Que você possa dar frutos, se arrepender dos seus pecados e buscar a coisa mais importante, que é a presença de Deus. Uma pessoa que ama a Deus procura todas as maneiras se aproximar dele. Então comece a orar, comece a buscar a presença do Senhor. Quem ama a Deus tem os pensamentos nas coisas divinas, não é dessa terra, não é prazer da terra, de maneira nenhuma. Meu querido, quem ama verdadeiramente a Deus, sente o desejo de falar de Jesus a outras pessoas. Você tem feito isso? Você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Isso é muito importante, meu querido. Eu não me canso de dizer, quando chega pessoas lá na loja e tem a oportunidade
de eu falar do amor de Deus. As pessoas então ali ficam querendo ouvir a palavra de Deus. Para mim é a melhor hora, é pregar a palavra de Deus. Ontem aconteceu isso. Estava falando do amor de Deus para uma pessoa. E realmente chegou uma pessoa, cliente, querendo uma máquina lá. E aí um funcionário meu começou a dar aula, que sabe que eu não quero que me interrompa quando eu estou falando do amor de Deus, que a coisa mais gratificante é falar do amor de Deus. É isso, meu querido. Quem ama verdadeiramente a Deus sente o desejo de amar a Ele e também ao próximo. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odeia seu irmão, meu querido, a Bíblia aqui está dizendo, 1 João 4, 20, se alguém declara que ama a Deus e odeia seu irmão, ela é quem diz a Bíblia, ele diz assim, é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga, a quem não vê. Então, meu querido, quem ama a Deus, lê a Bíblia constantemente, quem ama a Deus vive uma vida de oração, quem ama a Deus procura realmente estar nos cultos, buscando a presença do Senhor, se alegrando na presença do Senhor, mesmo com as dificuldades, se alegrando sempre na presença do Senhor. Então, meu querido, para finalizar essa mensagem, eu quero dizer para você, Jesus deixou isso bem claro quando ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o mandamento que Jesus nos deu, Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. É um novo mandamento que Jesus veio pessoalmente a essa terra e disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e aí resume em todas as coisas. Se alguém ama, meu querido, obedece a minha palavra e o meu Pai o ama e nós vivemos até Ele, fazemos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Então, meu querido, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você ama a Deus, é porque Deus amou primeiro você. Nós fomos chamados para amar a Deus, pois Ele foi que nos amou primeiro. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa tarde você se arrependa dos seus pecados e busque analisar como é que anda a sua vida diante de Deus. Enquanto há oportunidade, enquanto há tempo, meu querido, busque a presença de Deus. Eu estava falando essa semana na igreja, irmãos, que o irmão Joventino de Oliveira Cruz, é o irmão do Detran, um amigo nosso, da Igreja Batista, Betel, ele estava falando do amor de Deus para uma pessoa, ele disse, eu quero saber de ser crente agora. Não, meu irmão, eu quero saber disso, nada. E aí, meu querido, ele falou do amor de Deus àquela pessoa, ele não quis saber dessas coisas. E com um pouco instante ele saiu e teve um acidente, ele faleceu. Imagine só, meu querido, que oportunidade aquele homem teve de ouvir a palavra de Deus. Realmente, mas o Espírito Santo de Deus não falou ao coração. Ele não recusou. A Bíblia nos diz que foi Deus é que endureceu o coração de Faraó. Então é Deus. Se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração nessa tarde, se arrependa dos seus pecados. Saulo foi um perseguidor do povo de Deus. Saulo houve um arrependimento e se tornou no apóstolo Paulo pregador da graça de Deus. Que Deus abençoe você e sua família.